Olá, o Palestra em Casa está começando. Hoje vamos falar sobre aborto e suas consequências espirituais futuras. Confira a palestra de Marcos César sobre o assunto. Queridos amigos aqui presentes e aos que nos ouvem pelas ondas da Rádio Boa Nova, muito boa noite. É sempre uma imensa satisfação nos encontrarmos nesta casa de amor, de conhecimento e de caridade, para estudarmos as sublimes palavras do Mestre Jesus e os não menos sublimes ensinamentos dos espíritos que compuseram a obra grandiosa de Allan Kardec. Que Deus e o Mestre Jesus possam nos amparar, nos iluminar e nos guiar nesta caminhada pelo conhecimento espiritual. Antes de entrarmos num tema tão atual e interessante, façamos, conforme o calendário espírita, uma breve homenagem a um companheiro que muito fez pela doutrina espírita e que, com o seu trabalho, nos permitiu estar aqui nesta casa de amor. Falamos de Paulo Castaldelli, nascido em São Paulo no dia 25 de janeiro de 1926 e desencarnado também em São Paulo em 20 de setembro de 1991. Filho de José e Júlia Castaldelli, era o irmão mais novo de João Castardelli. Paulo foi sempre um espírito corajoso, dinâmico, empreendedor, carismático e muito persuasivo. Desenvolveu várias mediunidades, entre elas psicofonia, psicografia, vidência, efeitos físicos, entre tantas outras. Foi sob orientação do plano espiritual, e especialmente do irmão João, do padre Joaquim, do bispo Amaral e Malaquias, e juntamente com inúmeros companheiros encarnados, que empreendeu a obra idealizada por João, o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Foi eleito o primeiro presidente desta casa, presidindo a instituição de 1949 até janeiro de 1970. A este irmão, que tanto se doou à causa espírita, que com o seu esforço e o seu trabalho erigiu esta entidade grandiosa que hoje nos recebe, os nossos mais sinceros e singelos votos de muito amor, de muita paz, e porque com certeza ele está nos braços da espiritualidade maior. Preocupada, uma mulher grávida, com o seu filho mais velho no colo, procura o seu ginecologista. Doutor, eu estou com um problema muito sério. Preciso desesperadamente da sua ajuda. Eu não quero outro filho. Em que exatamente, minha senhora, eu posso lhe ajudar? Eu quero fazer um aborto. Depois de pensar por alguns instantes, o médico lhe disse: eu tive uma ideia melhor. E, aliás, essa ideia melhor é até menos arriscada. Obviamente, a mulher sorriu satisfeita. Quem não gosta de ter o seu problema resolvido da melhor maneira possível? E o médico prosseguiu: para que você não tenha que cuidar de 2 bebês, matamos esse que está nos seus braços. Assim, você poderá descansar até que o seu outro filho nasça. E aí você conseguirá cuidar dele tranquilamente. Já que mataremos um dos seus filhos, não importa qual será. Afinal de contas, não dizem que os filhos são todos iguais para as mães? Não é verdade? Além do mais, com isso a sua vida não correrá riscos, pois não haverá nenhum procedimento cirúrgico que lhe traga risco para a sua vida. Não haverá nenhum risco se escolhermos matar o bebê que está nos seus braços. A mulher ficou horrorizada com a sugestão do médico,
Mas, doutor, que monstruosidade o senhor me propôs? Matar uma criança é um crime. Ao que o médico lhe respondeu: eu concordo plenamente, aliás. Mas eu pensei que isso não fosse problema para a senhora. Eu apenas sugeri que a senhora trocasse o filho que seria assassinado. Antes de conversarmos e comentarmos o porquê o aborto é um erro, e falarmos sobre as consequências espirituais e futuras de tal ato, façamos algumas considerações iniciais, importantes para que as pessoas não fujam desta palestra. Segundo estimativas da ONU, anualmente ocorrem 60 milhões de abortos no mundo. Infelizmente, este número é bem maior, pois muitos casos não são notificados. Muitos abortos são realizados às escondidas. Portanto, é provável que tenhamos aqui, neste salão, ou entre alguns de nossos ouvintes, alguma mulher que tenha feito um aborto, ou pessoas que tenham colaborado, direta ou indiretamente, para tal ato. Para essas pessoas, faço um pedido. Não desistam. Acompanhem a nossa palestra. Não se desesperem. Acompanhem-nos, pois a doutrina espírita nos mostra os erros de tal situação, de tal ato. Nos mostra claramente as consequências graves de tal atitude. Mas também nos consola e nos mostra que é possível resgatar o débito advindo de tal ato, que é possível, com esforço e resignação, recuperarmos as consequências de tal erro. A história com a qual nós iniciamos a nossa conversa nos mostra claramente que não há diferença nenhuma entre matar uma criança que já nasceu, que está nos nossos braços, e uma que está no ventre materno, aguardando o seu nascimento. Ambas estão vivas. Ambas são seres vivos. Ambas são espíritos encarnados, aguardando a sua oportunidade de reencarnação. Muitos pensam, indevidamente, que o feto é apenas um corpo físico em desenvolvimento, que não há nada de espiritual na fase da gestação, que aquele feto só pode ser considerado um ser humano no momento do nascimento. Portanto, para entendermos as graves consequências do aborto, é necessário que entendamos antes uma questão crucial. Quando começa a vida? A doutrina espírita, por meio das informações trazidas pelos espíritos na obra de Kardec e em tantas outras, nos mostra claramente que a vida se inicia no momento da concepção. O zigoto, a célula primordial, formada pela união entre o óvulo e o espermatozoide, naquele momento, já naquele zigoto, se encontra um espírito. Já se inicia o processo de ligação de um espírito reencarnante. Uma das funções do perispírito, que é o envoltório semimaterial, fluídico, que reveste o espírito e que se liga, começa o processo de ligação com o zigoto, é ser o organizador do corpo físico. É ele quem modela o corpo físico que teremos em uma reencarnação. É o perispírito que o organiza, o corpo físico, de acordo com a necessidade do espírito reencarnante e das experiências pretéritas que ele teve, gravadas no seu perispírito. Olhem a importância que as nossas ações têm na nossa situação espiritual. Elas ficam gravadas no nosso perispírito.
e o perispírito, usando como fonte de apoio as características genéticas, moldam o nosso futuro corpo neste mundo. Portanto, desde a primeira célula, o feto já tem um espírito ligado a este corpo físico, que utilizará este corpo como uma ferramenta para as experiências que lhe serão necessárias nesta reencarnação. Esse corpo físico em formação lhe permitirá viver as provas necessárias para o seu progresso, expiar e resgatar os erros de reencarnações anteriores, trabalhar as suas imperfeições e as suas más tendências, fortalecer as suas virtudes e as suas boas tendências. O nascimento é uma bênção de Deus. É a chance de um espírito resgatar seus erros passados e poder evoluir. Desde o momento da concepção há vida. Durante a formação do corpo físico, já existe a ligação com o espírito. Portanto, o aborto é um atentado à vida, movido pelo egoísmo de quem faz ou quem tem a iniciativa. E quando voltarmos ao mundo espiritual, seremos cobrados por tirar a oportunidade de alguém progredir. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Nosso programa está de volta. O aborto pode parecer uma solução simples para contornar uma gravidez inesperada, mas esse gesto traz consequências sérias para o espírito. Mas será que o aborto é condenável em qualquer situação? Vamos ver. Abortar a reencarnação de um espírito equivale a retirar as ferramentas de um trabalhador. Equivale a impedir que este trabalhador exerça a sua atividade. Impede-o de corrigir os seus erros, de desenvolver-se e tornar-se um exímio trabalhador. Não temos o direito de roubar a oportunidade reencarnatória de um espírito. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem, ao que os espíritos respondem: o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou de cometer qualquer ação que coloque em risco a sua vida e a sua existência corpórea. Se não bastasse o sagrado direito à vida, há outros motivos que tornam o aborto uma ação condenável. Entre esses motivos, o aborto infringe 3 leis naturais e divinas: reprodução, conservação e destruição. A lei de reprodução garante a existência do mundo corpóreo e garante que cada espírito tenha a oportunidade de renascer neste mundo corpóreo para continuar a sua evolução. O ser humano tem o poder e a inteligência para controlar a reprodução dos seres vivos, mas deve usá-lo para o bem geral, com bom senso e equilíbrio, e não de uma maneira destrutiva e egoísta, apenas para satisfazer os seus caprichos e as suas necessidades fúteis e vãs. Devemos utilizar esta responsabilidade com muito amor e com muita maturidade. A lei de conservação garante que todo ser vivo tem o direito, tem um instinto de conservar a sua existência física. Não podemos subtrair do feto, delicado e indefeso, o direito de conservar a sua vida, de conservar a sua oportunidade de reencarnação. A lei de destruição nos mostra que onde enxergamos apenas e tão somente destruição, existe, na verdade, um ciclo de regeneração,
um ciclo de renovação, controlado de forma perfeita pela natureza. O homem é que muitas vezes o desequilibra desnecessariamente com atos impensados. O direito de destruição dos homens sobre os animais e vegetais está restrito às suas reais necessidades. Porém, pagaremos sempre um alto preço pelo abuso desta oportunidade. Destruir significa interferir na evolução do princípio inteligente. Princípio inteligente este que é a origem de todos nós, a origem do espírito. E o aborto é uma destruição abusiva e indevida, que nos traz amargas consequências presentes e futuras. Em suma, o aborto é uma destruição abusiva e um inadequado manejo da reprodução que afeta o direito à vida e à conservação de um ser vivo. Além disso, se estamos recebendo aquele espírito como um filho naquele momento, é porque necessitamos deste reencontro. Muitas vezes, até pedimos ou aceitamos este reencontro, seja porque precisamos resgatar débitos de existências anteriores, seja porque precisamos perdoar ofensas ou sermos perdoados por termos ofendido, seja porque precisamos vivenciar juntos novas experiências ou provas, ou até mesmo ajudar aquele espírito, por meio do amparo filial, a modificar condutas e sentimentos. Não importa o motivo. Caso a gestação seja o resultado de um ato inconsequente ou imprevidente, o plano espiritual sempre se aproveita para nos enviar o espírito, o filho de que necessitamos conviver para a nossa evolução. Cabe a nós, com a nossa livre consciência e com a nossa responsabilidade, assumirmos as consequências dos nossos atos e recebermos com amor o fruto resultante. Quanto mais resistimos para receber um espírito, mais sofrimento atrairemos, mais demoraremos para conseguirmos resgatar os débitos que muitas vezes nos ligam a outros espíritos. Mais demoraremos para resgatar débitos com a nossa consciência e com as leis divinas. Além disso, o espírito rejeitado pelo aborto, dependendo do seu grau de evolução, pode voltar-se contra a mãe e contra todos aqueles que participaram de tal ato, todos aqueles que influenciaram ou induziram ao processo de aborto. Ou seja, alimenta-se um ciclo vicioso de ódio e ressentimento. Mas será que a única responsável pelo aborto é a própria mãe? Os espíritos são muito claros ao falar sobre esse assunto. Quem influencia, incentiva, induz ou pressiona uma mulher a cometer o aborto, também torna-se responsável por tal ato. E muitas vezes torna-se o mais responsável por tal ato. Quando um namorado, um pai ou qualquer outra pessoa, por meio de argumentos econômicos ou em nome de uma pretensa honra mais baseada no orgulho, na vaidade e nas convenções sociais, pressiona e induz um aborto, também torna-se responsável perante as leis divinas, perante ao espírito que teve a sua oportunidade cortada e perante a sua própria consciência. Desta forma, podemos nos perguntar: todos os casos de aborto são tratados da mesma forma pela justiça divina? Claro que não. A justiça divina é perfeita.
não é feita de aparências. E por ser perfeita, em toda falta leva sempre em consideração o conhecimento, a intenção e o grau de consciência de quem o cometeu. Por isso, é importante falarmos sobre alguns tipos de aborto, e não apenas sobre o aborto intencional, que foi o nosso foco até o momento. Precisamos diferenciar os tipos de aborto. O aborto espontâneo, por exemplo, pode ser uma prova para os pais, ou para aquele espírito que estava reencarnando. Pode ser também o resultado de conflitos, de vibrações que acabam se chocando e desestabilizando aquele processo reencarnatório. Esse processo de conflito de energias e de vibrações pode ser causado pelo medo, por exemplo. Quantos e quantos espíritos em processo de reencarnação não desistem por sentirem medo, medo de encarnarem novamente e sucumbirem novamente às suas tarefas e às suas provas. O aborto terapêutico, aquele praticado quando há risco de morte para a mãe, em nenhum momento ele é condenado pelos espíritos. Nesse caso, como responderam os espíritos à questão 359 do Livro dos Espíritos, não há crime em salvar a vida da mãe em detrimento daquele feto, daquele espírito que está reencarnando. Porém, sempre devemos ter o cuidado de esgotar todas as possibilidades que a medicina nos proporciona, que o avanço da medicina nos permite tentar. E é claro, como dizem os espíritos, há sempre mérito quando há a abnegação de proporcionar o nascimento numa situação de tão alto risco. O aborto é muito condenado, mas tem suas exceções. A gravidez que oferece risco de vida é uma delas. Desde que não haja meio de salvar mãe e filho, a escolha é sempre pela mãe. Já quando é resultado de estupro, é uma opção. Mas a possibilidade de pagar a violência recebida com amor entra em questão. Pois mesmo que a mãe não queira esse filho, poderia lhe dar ao menos a chance de viver. Vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Palestra em Casa. E você que se interessa pela doutrina espírita, agora pode ajudar a divulgá-la. Através do Clube Amigos da Boa Nova, ligue 0800 12 18 38 e participe. Impedir uma gravidez destrói uma oportunidade de vida. Mas prevenir teria o mesmo efeito? Descubra. Por último, o aborto eugênico e piedoso. Eugênico porque visa melhorar o patrimônio genético da humanidade. Permitamos, então, que nasçam apenas os fetos que são perfeitos fisicamente ou dentro de algumas características. Ora, a ciência já provou que este conceito de raça é tolice, está ultrapassado. A ciência já provou que não existe raça pura, que o próprio conceito de raça, como espécimes diferentes, não existe, está ultrapassado. O aborto piedoso é aquele que visa poupar do sofrimento o feto portador de lesões graves e irreversíveis, tanto físicas quanto mentais. Abortemos porque ele não viverá muito tempo, ou sofrerá demais no corpo físico. Ora, o corpo físico é um instrumento da nossa evolução, é um instrumento de evolução dos espíritos. É ele que nos permite passar pelas provas que necessitamos. Quem pode dizer que aquele corpo, mesmo defeituoso, não é o mais apropriado para a evolução do espírito naquele momento? Quantos casos já vimos de crianças desenganadas que sobreviveram
muito mais do que o previsto, ou que continuam vivas, sendo fonte de alegria, felicidade e aprendizado para os pais? Será que podemos nos colocar no lugar de Deus para defendermos quem pode ou quem não pode nascer em função de lesões físicas ou mentais, que sabemos, à luz da doutrina espírita, são passageiras, não se perpetuam ao longo do tempo? A vida, meus amigos, sempre nos traz belíssimas surpresas, mesmo quando a ciência diz que não haverá essas belas surpresas. Quais são as consequências espirituais e futuras do aborto? Impedir a reencarnação de um espírito causa desequilíbrios na nossa própria organização perispiritual. O perispírito daquele que abortou ou que influenciou e induziu o aborto sofre as consequências dessas vibrações nocivas, dessas vibrações desequilibrantes. As vibrações nocivas nos desarmonizam espiritualmente. Gera débitos que precisaremos resgatar no futuro. Pode nos ligar ou agravar ainda mais os nossos laços de ressentimento e ódio. Pode exigir muitas reencarnações para que nos reajustemos, reeduquemos e nos reconciliemos com os espíritos que negamos pela ação nefasta do aborto. O aborto gera remorso, arrependimento, culpa e depressão naquele que praticou e que induziu tal situação. Futuramente, nós sentiremos o sofrimento nos cobrando essa dívida e precisaremos resgatá-la no caminho das reencarnações, muitas vezes extensas e inúmeras, adiando o nosso progresso rumo à perfeição espiritual. Nos atentemos, meus amigos. E aí está a grande esperança e a consolação que a doutrina espírita nos traz. Nós, mesmo com tal ato de extrema gravidade, adiaremos o nosso progresso espiritual, pois não há sofrimento que seja eterno. Deus é o educador por natureza. Não nos pune para que soframos, nos pune para que aprendamos com os nossos atos. Portanto, se nos precipitamos no abismo da prática do aborto, não nos desesperemos. Confiemos na perfeita justiça divina, que exigirá, sim, o resgate do nosso erro, mas jamais pedirá de nós o sofrimento eterno. Jamais nos condenará ao sofrimento eterno. Enfrentemos o caminho árduo da reparação deste erro. O auxílio divino e dos bons amigos espirituais jamais nos faltarão, principalmente se o pedirmos com muita fé e com uma intenção verdadeira, não com um remorso imobilizador, mas com um arrependimento da alma de quem sabe que transgrediu uma lei divina e transgrediu o direito à vida. Está nas nossas mãos corrigirmos a rota da nossa vida e os nossos erros. Conforme aprendemos com o Mestre Jesus, a nossa relação com Deus não é de medo e punição, mas de amor, perdão e justiça. Por isso, repetimos mais uma vez, Deus não nos condena ao sofrimento eterno. Ao cometermos um erro, e não nos enganemos, o aborto é um dos mais terríveis erros que podemos cometer, seremos chamados pela nossa própria consciência para repararmos o mal que cometemos. Porém, de acordo com a nossa vontade, com o nosso esforço, com a nossa resignação e persistência, superaremos as dificuldades
e repararemos sim o mal que cometemos. Depende apenas de nós a duração e a intensidade do nosso sofrimento. Quanto mais rebeldes, orgulhosos, duros e cegos nós formos, mais demoraremos para resgatarmos os nossos débitos. O caminho do aborto leva ao sofrimento, mesmo que pareça a solução mais cômoda e fácil no início. O caminho da vida leva à felicidade do dever cumprido, por mais que pareça espinhoso e difícil no início. Já nos ensinou Jesus: todo aquele que comete o mal torna-se escravo do mal. Para sanar o mal ao qual escravizamos o nosso coração, é imprescindível repará-lo na fieira das reencarnações, para que nos libertemos e o extirpemos do nosso coração. Para finalizar, e reforçar a necessidade de sairmos do remorso imobilizador, para, por meio do arrependimento e do trabalho, resgatarmos os nossos débitos perante as leis divinas e evitarmos que rancores e desavenças de reencarnações anteriores nos impulsionem a novos erros do aborto, gravemos em nossa consciência a advertência que o Espírito Lúcius nos enviou por meio da psicografia de André Luiz Ruiz, no livro O Amor Jamais Te Esquece. Eis a advertência: não permitas que teus erros de ontem, que contaminaram teus sentimentos por tanto tempo, possam agir como animais sem controle e estragar os teus acertos de agora. Queridos amigos, então, chegamos a um segundo momento da nossa reunião, onde podemos participar fazendo pergunta para o expositor, apenas com assuntos dentro do tema exposto nesta noite. Aquele que quiser é só levantar o braço, o companheiro leva o microfone até o local. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber como os métodos contraceptivos influenciam no processo de reencarnação. E se os espíritos explicam alguma coisa? Sim, os espíritos falam sobre os métodos anticoncepcionais. E o que os espíritos nos dizem é que nós temos sim o direito de controlar a reprodução na face da Terra. Que temos o direito de saber se naquele momento temos condições ou não de ter filhos. Os espíritos condenam o egoísmo de muitas vezes evitarmos os filhos para atendermos apenas necessidades materiais ou apenas curtirmos os prazeres da vida. Mas eles também não defendem que tenhamos filhos às dezenas, as quais não conseguiremos cuidar. Então, os métodos contraceptivos, anticoncepcionais, são admitidos sim. Podem ser utilizados, mas sempre sob a ótica do amor e não do orgulho ou do egoísmo. Até porque, como falamos, a reencarnação só se inicia no momento que há a fecundação, a união do espermatozoide com o óvulo. E os métodos contraceptivos, os anticoncepcionais, por exemplo, atuam antes desta fase. Os espíritos são claros quando afirmam que podemos decidir se queremos ou não receber uma criança. Mas existe uma grande diferença entre abortar e prevenir uma gravidez. Temos o direito de definir qual a melhor hora para a chegada de um bebê nas nossas vidas. E para isso temos várias opções de prevenção. Já o aborto é entendido como um atentado à vida, pois movido pelo egoísmo, despreza o nascimento de um novo ser em desenvolvimento. Alguém a quem a vida já havia sido dada. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o Palestra em Casa. E neste último trecho de nossa palestra sobre aborto, Marcos César responde algumas perguntas. Vamos ver.
Boa noite. Boa noite. A pergunta é a seguinte: a gente deve pensar hoje da mesma forma que você expôs com relação aos abortos advindos do estupro, que são concedidos e consentidos pela justiça? Eis sempre uma questão muito polêmica. E aí nós nos baseamos naquilo que os Espíritos nos dizem. Um crime não pode ser combatido com outro crime. A criança que está lá no ventre, que foi o resultado daquele estupro, não tem culpa. É mais um espírito querendo reencarnar. Óbvio que aí entra aquela questão da intencionalidade, do conhecimento, do grau de consciência, e também entra a questão, que é sempre considerada nas leis divinas, de atenuantes e agravantes. Óbvio que uma mulher nessa situação que cometa o aborto, ela tem a seu favor os atenuantes da situação extrema, do transtorno psicológico, das feridas psicológicas que tal ato lhe traz. Mas os Espíritos nos falam que devemos sempre reparar um gesto de ódio com o amor. Então permitamos que esta criança nasça, porque muitas vezes aquele fruto gerado de uma situação de violência se transforma numa dádiva em nossas vidas. E os Espíritos, para finalizar, nos dizem que mesmo que a mãe não queira realmente aquele filho, não consiga cuidar daquele filho, deixe-o nascer e depois o entregue num processo de adoção ou faça com que ele seja adotado por outra família. Com isso, deixando com que essa vida nasça, nós com certeza combateremos o mal que o originou. Boa noite. Boa noite. A pílula do dia seguinte pode ser considerado um método abortivo? Essa é uma questão muito polêmica, no qual a ciência também não tem um conceito fechado. Na verdade, hoje, alguns cientistas acreditam que o tempo para a fecundação, ou seja, depois do ato, o tempo que o espermatozoide leva para atingir o óvulo e iniciar o processo de fecundação, é de 72 horas. Só que ninguém tem certeza sobre esse tempo. E ele pode ser impactado por condições de mobilidade do espermatozoide, de mobilidade do óvulo, entre tantos outros fatores que afetam. Então, dependendo do grau em que estiver aquela fecundação, a pílula do dia seguinte pode sim ser abortiva. Ela pode chegar num estágio em que já tenha ocorrido a fecundação. Então, o que os Espíritos nos dizem? Como nós não temos condições de saber em que momento, se é na 15ª hora, na 12ª, na 20ª ou na 2ª hora que ocorrerá a fecundação, que nos abstenhamos de utilizar da pílula do dia seguinte. Pois, indevidamente ou inconscientemente, poderemos causar um processo abortivo com a utilização dela. Temos mais uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você explanasse rapidamente com relação a todo o problema social de violência, esses espíritos que a classe mais favorecida recusa, eles reencarnando na classe menos favorecida que os recebe. Como ficam esses espíritos com ódio se voltando contra a sociedade? Eis o problema de nós combatermos um problema temporário nosso, seja econômico ou social ou qualquer outro, pela violência. E o aborto é uma violência. Então, uma das consequências futuras é aquele espírito que foi abortado reencarnar com mais ódio, com ressentimento por lhe ter sido negada a oportunidade de reencarnação. Então, muitas vezes esse espírito, se não for um espírito que esteja evoluído ou em vias de evolução, que não consiga absorver aquela atitude retribuindo com amor, ele pode sim destilar todo o seu ódio, primeiro, para as pessoas que o rodeiam, os pais, os familiares,
e, posteriormente, para a própria sociedade. Pois um ato de violência sempre deixa consequências naqueles que o sofrem. Acontece isso conosco, reencarnado, quando já temos consciência dos nossos atos. Imagine para um espírito que aguarda ansiosamente a oportunidade de reencarnação, que está querendo aquela oportunidade, aguardando ansiosamente reencarnar para trabalhar as suas imperfeições. Quando ele vê, sente que aquela oportunidade lhe foi tirada, muitas vezes o primeiro sentimento que lhe vem é o ódio e o ressentimento. E com certeza, quando ele consegue reencarnar, esses sentimentos estão gravados e incrustados no seu coração e no seu espírito. Suas considerações finais, então. Na Revista Espírita, em 1859, Allan Kardec escreveu: nossa esperança é que as gerações futuras conheçam o aborto como hoje conhecemos a guilhotina, um primitivo meio de execução perdido na memória dos tempos. O aborto é a guilhotina da esperança, é a guilhotina do sagrado direito de viver que todos nós temos. É a guilhotina da sagrada oportunidade da reencarnação reparadora e necessária ao progresso de cada espírito. Por isso, não guilhotinemos o bem mais sagrado que Deus nos deu, a vida. Não guilhotinemos o direito inalienável de todo espírito de nascer, de reencarnar para evoluir à perfeição espiritual. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Infelizmente, ainda existe a execução de abortos no mundo. Ainda existe o desconhecimento de espíritos encarnados que acham que, tirando a vida de um outro ser, nada vai lhes acontecer. Desconhecem as leis e a justiça divina, que trata de igual para igual todos os homens. E esquecem da própria consciência que nos cobra tudo. A doutrina espírita nos mostra os erros que cometemos, mas também nos mostra o consolo. Quando se pensa em tirar uma criança que já está dentro do ventre, estamos assassinando uma vida. A vida da criança começa no momento da concepção. Esquecemos que nossos atos ficam gravados em nosso perispírito e que responderemos a estes mesmos atos. Danificamos nosso perispírito com nossas ações e depois reencarnamos com defeitos e doenças que dificilmente aceitamos. Ninguém tem o direito de roubar a vida de ninguém. A lei da reprodução é lei divina, onde nascemos para continuar nossa evolução. Se estamos recebendo um filho em momento que achamos que não devemos, vamos orar ao Pai e pedir forças para vencermos nossas fraquezas e necessidades. Mas nunca, nunca sejamos nós a tirar a vida de um ser inocente e sem condições de defesa, que pode ser exatamente aquele que precisamos para as nossas vitórias terrenas e espirituais. Temos que assumir nossos atos. O Palestra em Casa chegou ao fim. E se você também quiser participar, é só mandar um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Semana que vem o programa está de volta e eu espero você.